Olá, eu sou o Roberto Chagas. Está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero trazer uma explicação que tem colocado em xeque muitas pessoas quando falam sobre a criação de Deus. Muitas pessoas, eu já tenho colocado aqui algumas situações sobre a primeira criação de Deus e sobre a segunda criação de Deus. Mas hoje eu vou explicar com muitos detalhes, falando sobre isso. Foi uma pergunta que me fizeram na minha rede social. Antes, porém, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Voltei então. Esta pergunta que me fizeram foi que viram em alguns vídeos em redes sociais falando sobre Adão e Eva, que não foram a primeira criação de Deus. Deixa eu deixar bem claro primeiro sobre uma situação. Dentro da Bíblia há o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 de Gênesis, ele tem ali uma fase temporal, uma distância entre ambos os capítulos que não é citado e não é falado e comentado sobre esta questão, para que nós possamos compreender sobre tudo isso. Então vamos colocar aqui em alguns anos e milhares de anos esse intervalo desta criação, primeira com a segunda criação, onde se fala ali no capítulo 1 sobre que Deus disse, Deus falou, Deus dá ordem. Então Deus apenas com sua autoridade, falando, dizendo que tudo se forma, que haja luz, que haja separação entre o céu e a terra, que haja animais, que haja ali árvores frutíferas, que haja ali o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea ele fez. Tudo Deus dá uma ordem, tudo Deus ele fala, Deus trabalha ali, Deus age durante 6 dias e no 7º dia ele descansa, pois tudo que ele viu é bom. Então, de forma alguma, nós podemos tirar a autoridade de Deus sobre tudo isso. Não podemos, então, tirar toda a autoridade de Deus dentro desta criação, dizendo que no capítulo 2, onde nós vamos ler daqui a pouco, não houve a primeira criação que nós vamos ler a partir do momento. Então vamos iniciar aqui em Gênesis no capítulo 1, onde o título da nossa Bíblia diz assim: a criação do céu e da terra e tudo o que neles se contém. O título é bem claro, é bem explícito. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo já se encontrava em tudo aquilo que era formado pela criação de Deus, quando Deus apenas falava, pois o poder de Deus ele é tão grandioso que apenas uma voz, uma ordem dele, tudo se formava. E é aí que você tem que prestar muito atenção neste detalhe, pois o poder de Deus é imenso, é um poder imensurável, e somente com uma única palavra ele faz tudo que ele está ali criando. Então vamos lá. A partir do versículo 6, a palavra diz assim: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Então, a partir daqui do versículo 6, você começa a perceber
que tudo que Deus fala acontece. Tudo que Deus dá ordem se movimenta. Tudo que Deus diz se cria. Então é esse ponto que nós temos que entender e compreender entre uma diferença do capítulo 1 com uma diferença do capítulo 2. Pois Deus está dando ordem, Deus está falando, está com a sua autoridade, dando ordem para que tudo se cria. E ali vai tendo esta criação, sendo ela movimentada pela ordem divina do nosso Senhor bom Deus. Vamos continuar aqui, onde Deus coloca ordem em tudo. Ele vai falando, e disse Deus, produza erva, e disse Deus, produza terra, e disse Deus, produza luminares, e tudo Deus vai dizendo e vai se produzindo. E nós vamos começando a compreender que, conforme Deus vai falando, para que se crie tantos os animais da terra, tantos os animais marinhos, tanto as árvores frutíferas, ele deixa bem claro que tudo que ele está criando se multiplique, que tudo deve se multiplicar, tudo deve ser da sua criação, várias vezes ali sendo este movimento de criação, até onde ele chega, aqui no versículo 26 ainda do capítulo 1, onde fala dos seres viventes. No capítulo 24, ele começa assim: E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Nós somos alma vivente conforme uma espécie diferente daquelas que Deus estava ali fazendo. Fez-se o gado, fez-se os répteis, as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim se foi. Assim se foi porque ele fez muito mais espécies. Vamos catalogar aí, dentro daquela época, cerca de 30 e tantas espécies, que é com as passagens do tempo, conforme foi se passando o tempo, essas espécies foram ali mudando a sua formação e a sua criação, pois houve uma mistura. Assim como aconteceu com os seres humanos, aconteceu também com as espécies criadas por Deus. Conforme vai se aglomerando as espécies, os animais vão tendo ali as suas relações e se multiplicam. E isso vai ocasionando uma mudança de espécie. Há um cachorro determinado, de uma raça, mas ele passa a ter outras espécies de cachorro. Mas a criação de Deus foi uma. Mas com o tempo, com ali a mistura entre eles, foi acontecendo isso. Com os pássaros e aves, a mesma coisa. Seguimos então até a pergunta que foi feita sobre a criação de Adão e Eva, se foram os primeiros. E disse, versículo 26, Deus dá uma ordem. E disse Deus, façamos o homem à nossa semelhança. E disse Deus, versículo 26, no capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem. Quando Deus diz, façamos o homem, ele não está trabalhando sozinho nesta criação, pois lá no início, em Gênesis, nós vemos que ali já se encontra o Espírito Santo de Deus, auxiliando provavelmente Deus ali a toda esta criação. E além do Espírito Santo, pode acontecer de estar também o nosso Senhor Jesus Cristo auxiliando nesta criação, pois tudo aqui nós sabemos que Deus fez para o seu Filho unigênito. Vamos seguir um pouco mais. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, e sobre as aves do céu,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Primeira criação de Deus. Macho e fêmea os criou. Esta primeira criação tem nome? Não tem. Essa primeira criação tem data que foi criado? Tem. Ela tem data, e eu vou provar para você, pois está na Bíblia. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Isso tudo no versículo 28. Enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal, sobre a terra que se move. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Capítulo 29. Então Deus está falando aqui, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, colocou ali macho e fêmea, deu a ele toda a autoridade sobre os animais, e todas as árvores que estavam ali, que se multiplicavam, que estavam dando frutos, seriam para seu alimento, para mantimento. Deu ordem que se multiplicasse. E aqui não se diz o tempo que aconteceu entre essa passagem e o capítulo 2. Por esse motivo, vocês vão começar a compreender porque muita gente ignora esta passagem, dizendo que Adão, dizendo que Eva são as primeiras criações. Porque para muitos, o intervalo de tempo entre capítulo 1 e capítulo 2 não está sendo dito, não está sendo mencionado. Mas eu posso mostrar para você na Bíblia que esse tempo, como nós sempre falamos, que para Deus um dia vale como 1000 anos, 1000 anos vale como um dia, isso pode ter durado muito tempo para que esta primeira criação se multiplicasse como Deus deu ordem, pois Deus é Deus de uma palavra só, Deus não muda, Deus não volta atrás. E se eles se multiplicaram, ali se formou uma família, ali se formou uma civilização, ali se formou uma cidade, ali se formou muita gente entre famílias e famílias. Presta muita atenção, pois esta é a primeira criação. Vamos seguir agora para a outra parte da história, onde Deus cria o jardim do Éden. Pois agora, Deus, ele vai no capítulo 2, a partir do versículo 4, ele diz assim: vamos falar primeiro sobre o tempo que levou isso, porque nós sabemos que Deus trabalhou até o seu 6º dia, e o 7º ele abençoou e descansou. Assim o céu, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Havia alguma coisa para Deus fazer? Deus tinha que colocar chuva, Deus tinha que colocar na terra algo que brotasse, que colocasse ali sobre aquela árvore, sobre aquele terreno, para que não multiplicasse, que não desse fruto? Não, pois Deus já havia criado tudo, estava tudo ali no seu conforme, pois a palavra diz que tudo que Deus havia feito era bom, então não havia mais nada para Deus fazer. Agora nós vamos para outra parte que é muito comentada, muito falada, que é onde é criado ali o jardim do Éden.
E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Deus já havia feito tudo, nada mais justo que descansar, pois tudo ali que ele havia feito era bom. Mas aconteceu muita coisa que não está sendo falado na Bíblia. Aconteceu muita coisa com essa primeira criação que não é dito, não é explicado. Aconteceu muita coisa que deixou Deus entristecido. Aconteceu muita coisa que fez com que Deus deixasse de lado essa primeira criação e fosse para outro canto da sua criação do planeta e ali construísse um local separado, um local isolado, um local que hoje há 2 anjos tomando conta para que ninguém mais possa entrar. Vamos agora ver a formação do jardim do Éden. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover na terra, e não havia homem para lavar a terra. E é aqui que entra o detalhe, que muitos pregadores, que muitos teólogos, muitos historiadores colocam Adão e Eva como a primeira criação. Porque dentro da criação, dentro da construção do Jardim do Éden, quando Deus cria o Jardim do Éden, não havia homem ali para lavrar a terra, não chovia naquele lugar, não tinha ainda a plantação desejável que Deus queria. Deus havia criado o Éden, mas ainda não estava da forma que ele queria. Antes, Deus já havia feito tudo. Agora, por qual motivo Deus estava criando o Jardim do Éden? Porque a sua criação anterior havia feito algo que o desapontou, que o deixou entristecido. Mas agora ele toma a decisão de fazer outra coisa, de fazer outro lugar, de aproveitar outro espaço. Então vamos lá. Versículo 7 do capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos parar aqui no 7. Deus já havia criado o homem macho e fêmea no capítulo 1, alma vivente. Só que ali Deus deu ordem para que esse homem, para que este casal, para que essa primeira criação fosse formada. Deus deu ordem. Deus falou. Agora aqui não. Agora aqui Deus forma o Jardim do Éden, vai até o Jardim do Éden e com suas próprias mãos ele forma do pó da terra o ser humano. Ele forma do pó da terra uma imagem à sua semelhança. Ele sopra em seu nariz. Ele sopra em seu nariz para que ele tenha fôlego de vida. Na outra criação, Deus só deu ordem. Por que tanta dúvida nessa questão, você que está me vendo aí? Se Deus deu ordem à primeira criação e agora ele está dando a essa segunda criação o formato com suas próprias mãos. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, não que tinha criado ao dizer. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência e do bem e do mal. Então aqui no jardim do Éden não havia ainda uma árvore frutífera. Aqui no jardim do Éden não havia homem para lavar a terra. Quando Deus, agora vamos seguir um pouco mais para encontrarmos ainda a situação dos filhos de Adão e Eva, pois ali havia se passado muito tempo, como eu já disse anteriormente. Ali já havia se passado muito tempo entre uma criação e outra. E agora Deus, ele desce pessoalmente para conversar com Adão. A palavra é bem clara sobre isso. Deus desce e fica ali sempre
conversando com Adão, sempre explicando para Adão uma série de situações. Se Deus está conversando com Adão, com a sua criação, Deus desce todas as tardes para falar com Adão. Não seria possível na sua mente compreender e entender que Deus estava revelando a Adão alguns fatores de sua criação? E um desses fatores era que ele não poderia de forma alguma sair do jardim do Éden, que ali foi um lugar especial feito para ele, que fora do jardim do Éden havia outra criação que ele havia feito e não estava ali de acordo com as coisas que ele gostaria. Não seria possível que Deus tenha deixado bem claro a Adão toda essa questão em todas as vezes que ele conversava com Adão? Você consegue entender e compreender o que eu estou falando? Adão vai se passando ali durante muito tempo, até que Deus coloca junto de Adão essa segunda mulher, que já falei da primeira. Coloca essa que agora é tirada do seu osso, é tirada da sua costela. E Adão já sabe de todas as histórias que Deus contou para ele. Adão sabe de todos os pormenores e começa a contar para Eva também as mesmas coisas que Deus havia revelado a ele. Esse casal agora tem a mesma qualificação que foi dada às outras criações, de se multiplicar, de ter filhos, mas que não devem abandonar o jardim do Éden. Mas conforme vai se passando o tempo, acontece de Eva ser enganada. E ali eles perdem essa qualificação, onde Deus havia colocado eles ali como os únicos moradores do jardim do Éden. Eles são obrigados a saírem dali pelo pecado. Eles saem dali e Deus vê que sua segunda criação também o desapontou. Também o desapontou. Mas essa segunda criação, Deus não irá deixá-los desabandonados, porque Deus, Ele mesmo, faz um sacrifício ali. Deus mata um cordeiro, tira a pele do cordeiro e faz roupa para os dois. Esse é o primeiro sacrifício da Bíblia. É o primeiro sacrifício. Ao colocar essa veste de animal, Deus mostra que Ele está preocupado com a sua criação. Apesar deles saírem do jardim do Éden, Deus colocar 2 anjos tomando conta, Deus já havia passado para eles todas as informações que precisavam. Deus já havia contado tanto para um como para outro. E agora essa criação sai do jardim do Éden, eles estão expostos, eles não têm mais a proteção. E têm filhos. E aí nós chegamos em Caim e Abel. Tiveram mais filhos, mas vamos chegar em Caim e Abel. Quando acontece toda a situação, é passado muito tempo, com certeza ali, conforme vai se passando o tempo, onde Caim, Abel, Adão e a própria Eva têm que fazer os trabalhos ali na terra para tirar agora o alimento, eles com certeza agora devem ter visto alguns movimentos, deve ter visto algumas pessoas. Caim pode ter se aventurado um pouco mais dentro ali daquela região onde eles estavam e visto outras pessoas. Porque quando Caim mata Abel, a primeira coisa que ele diz é que agora que ele cometeu esse homicídio, pessoas que estão lá fora podem tirar a vida dele. E Deus, sabendo da outra criação que ele fez, que lá já havia muitas coisas acontecendo, pois eles estavam na frente de Adão e Eva como criação, Deus sabia que ali já havia muita coisa errada. Ele diz: fique tranquilo, Caim, que eu irei colocar uma marca em você e ninguém irá tirar sua vida. Então, qual que é a sua opinião sobre essa explicação? Deus criou primeiro. Deus criou primeiro esta família, esta civilização que é mencionada no capítulo 1, pois Deus só deu ordem a eles, disse para se multiplicar.
Ou Deus criou somente Adão e Eva, e a Bíblia no capítulo 1 nós temos que esquecer, nós temos que deixar para trás tudo aquilo que Deus criou. Pois ali Deus criou, Deus falou, Deus descansou, e na outra Deus formou. E aí, qual é a sua opinião? A minha opinião é essa. Tanto Eva como Adão foram os primeiros da criação de Deus no jardim do Éden. Isto é evidente, é lógico que Deus colocou ali a sua primeira criação no jardim do Éden. Eu concordo plenamente. Mas dentro da massa global, dentro daquilo que Deus criou, que é o planeta Terra, que é esse planeta que nós vivemos, não foi a primeira criação. A primeira criação nós não sabemos o nome, a primeira criação não é mencionado, a primeira criação não tem data aqui de quanto tempo já estava ali, mas tem data de quando foi criado, foi no 6º dia. Já tanto Adão como Eva foram criados depois do 7º dia, está na Bíblia. Essa é a explicação que está na Bíblia. A não ser que a sua Bíblia ela não tenha o capítulo 1 de Gênesis, ela tenha somente a partir do capítulo 2. Mas a minha Bíblia, ela fala sobre isso. O que você achou dessa explicação? O que você achou deste vídeo? Está aí a minha rede social, entre em contato comigo, faça a sua pergunta, dê a sua opinião sobre essa explicação. Quer fazer uma crítica, fique à vontade, pode criticar, pode dar a sua opinião, você tem o livre-arbítrio de falar sobre isso, mas estude a Bíblia, peça revelação sobre as coisas que estão escritas, para não comentar algo que não é, pois algumas pessoas falam sobre essa questão aqui do versículo do capítulo 2, onde Deus ainda não havia colocado ali árvores frutíferas, que não estava chovendo, para relacionar com a primeira criação, esquecendo totalmente do capítulo 1 de Gênesis. A sua pergunta, ela pode se tornar o meu próximo vídeo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.